Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Fabrício Machado, sou médico radiologista, especialista em incorporação tecnológica e inteligência artificial. E aqui vocês estão no canal Inteligência Artificial para Médicos, que é um espaço onde a gente conversa sobre inteligência artificial e medicina, sempre com foco na prática clínica, no dia a dia do médico e principalmente naquilo que ele pode ajudar o médico e os pacientes. Hoje eu estou com um convidado super especial aqui para conversar sobre isso, meu amigo, o Dr. Fábio Porto, neurologista, é referência em demências e neuroimagem em demências. Eu vou falar rapidamente o currículo dele, porque é super extenso, e eu resumi aqui, inclusive usando inteligência artificial. Ele é formado pela Universidade Estadual de Londrina, eu tive o prazer de me formar com ele lá, fez residência na Universidade Federal Fluminense, tem especialização em neurologia cognitiva e do comportamento pela USP, além de doutorado pela USP, tem passagens na Harvard University e também é colaborador voluntário do Instituto de Psiquiatria. Além de tudo isso, o Fábio hoje é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Fábio, meu amigo, bem-vindo ao IA para Médicos. Bom, Fabrício, vou dizer que é um grande prazer, né? Então, o Fabrício, conheço ele desde a faculdade, né? E sei do potencial, né? De uma pessoa sempre boa, estudiosa, né? Que sempre se destacou, né? Na medicina. E é um grande prazer estar aqui hoje, depois de quanto tempo, Fabrício? 20 anos de formado, né? A 20, gente está mais de aqui, 20 anos de formado a gente 20 está anos de aqui. formado, fazendo E uma sabe, live, e é um grande prazer. prazer mesmo, Fábio. E sabe que tem uma coisa que muita gente me pergunta sobre faculdade, né? Porque a gente se formou numa faculdade que é excelente, a Universidade Estadual de Londrina, super concorrida na época, e muita gente pergunta, poxa, o que, que muda de uma faculdade mais ou menos para uma faculdade muito boa? E eu, cada dia mais, eu tenho certeza que o que muda são as pessoas que estão do nosso lado. Eu tinha lá o Fábio, né, do meu lado, e outros amigos, cara, super estudiosos, e isso aumenta muito o sarrafo, né? A gente tem necessidade de estudar. Mas bom, vamos parar de rasgação de seda aqui Com e, certeza, vamos e lá. merecida, merecida. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa simples assim para a gente começar. O que é demência, cara? Porque eu lembro lá da faculdade que era uma síndrome de sinais, um conjunto de sinais e sintomas e tal, mas o que é demência para você hoje, um especialista? Olha, essa pergunta, Fabrício, é fundamental, né? Se a gente não tem uma base sólida, um conceito sólido, a gente não consegue exercer, né, a medicina em nenhuma área com proficiência. Então, o que é demência? Primeiro, demência não é uma doença, é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, quais são esse conjunto? Primeira coisa, né, tem que ter um declínio cognitivo. O que é declínio? Olha, a pessoa tinha cognição e por algum motivo começou a perder algum domínio da cognição. Em geral, é memória recente. Mas pode ser a linguagem, pode ser aquele conjunto de funções chamadas de funções executivas, pode ser o comportamento social, a cognição social, quer dizer, algum declínio cognitivo. Certo. Dos, Junto com dos isso, campos, junto com isso, é, normalmente você tem uma mudança comportamental. Quer dizer, uma frase que eu falo muito, né? Que o comportamento humano é a expressão mais sensível da função cerebral. Não se muda o cérebro sem mudar o comportamento. Quer dizer, mudanças comportamentais também fazem parte dessa síndrome. A pessoa fica mais triste, mais deprimida, mais irritada, às vezes fica apática, impulsiva, às vezes psicótica. Então, uma mudança cognitiva e uma alteração de comportamento. São os dois lados da pirâmide. Qual que é a base? Um declínio funcional. Quer dizer, a pessoa não consegue mais viver exatamente como vivia antes. E esse declínio funcional depende muito da intensidade da doença. Pode ser um declínio funcional sutil. Olha, eu não consigo mais exercer a medicina. Eu não consigo mais pagar as contas. Eu não consigo mais me localizar na cidade de São Paulo. Eu não consigo mais escolher a roupa. Quer dizer, vai piorando a doença, vai aumentando o declínio. Então, demência é uma síndrome que envolve declínio cognitivo, mudança comportamental e a soma disso causa um declínio funcional. Quer dizer, demência ótimo. não é uma doença. Especialmente, não é normal da idade ter demência. Quer dizer, aquela Sim. palavra demência senil. Ah, é o normal. Não, não é.
opa, para com isso. Né? Sim. Demência senil, né, seria o oposto de pré-senil, né? E aqui é muito interessante o que você está falando, porque assim, a gente pensando em medicina ainda, né? Ah, então a demência é desse tipo né, síndrome que ela atravessa tanto a neurologia como a psiquiatria também, e a geriatria, e qualquer outra especialidade. E hoje, né, Fábio, o que está acontecendo? Com a população envelhecendo, é normal que a gente tenha mais casos dessa síndrome E, demencial, correto? É por aí que a gente claro, vai, né? e acho que esse que é o ponto, né? Eu falo que demência não tem dono, assim, não é só neurologista, só psiquiatra, só geriatra. E a grande verdade é que não vai ter médico suficiente com especialização para diagnosticar e tratar todos os casos de demência no Brasil. Por isso que eu acho que todo médico que lida com idoso tem que ser muito bom em demência. Tem que saber o conceito, tem que saber se é normal, se não é. Especialmente, tem que ter um conhecimento sólido do básico, das definições, para não chegar na realidade, no atendimento, e não saber a diferença de demência e Alzheimer, por Sim, exemplo. que Né? Todo mundo me são, pergunta. sim. É. E eu Ah, é a e mesma qual que é? coisa? E aqui, né? Por exemplo, você explicou então, demência é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, e aí tem essa pirâmide aqui, esse triângulo, que era importante para a Uhum, gente entender que então eu tenho alterações comportamentais de um lado, né? Do uhum, outro lado, eu tenho distúrbio cognitivo, declínio cognitivo, e a base de tudo isso, no final, eu tenho um distúrbio funcional, né? Porque é óbvio, você uhum, precisa ter a sua claro. funcionalidade impactada. Mas, assim, Fábio, me explica uma coisa, assim, o diagnóstico da demência. Por que eu estou querendo entrar um pouco no diagnóstico agora? Para a gente entender, eventualmente, como uma ferramenta de inteligência artificial, ou as ferramentas, e a gente já sabe que tem algumas coisas nesse campo, como elas podem ser usadas para esse diagnóstico. Me conta um pouco, assim, como chegam esses pacientes, né? De demência, e depois como você faz o diagnóstico. Explica para a gente que essa síndrome tem várias causas. Uma delas é o Alzheimer, né? Isso. Outras vasculares, outras corpúsculo de Lewis. Vamos ver se eu lembro algumas coisas ainda da faculdade. Né? Tá sabendo tudo. A hidrocefalese de pressão normal. Então, assim, a gente tem que diagnosticar dentro dessa síndrome a causa, que Uhum. normalmente pode ser ou não uma doença, ou pode ser um distúrbio também quando se trata de problema psiquiátrico. Então explica um pouco para a gente dessa jornada do paciente. Como que esses pacientes chegam e como você, como médico, neurologista especialista, conduz essa consulta para a gente entender onde que daria para a gente colocar alguma coisa de inteligência artificial aqui. Bom, então, o primeiro ponto, né, e eu vejo muito isso como especialista, né, eu vejo muitos casos que passaram por vários colegas, que têm indefinição, e a gente, Fabrício, por várias questões de tempo de consulta, né, várias questões de qualidade, muitas vezes a gente não faz o básico. Então, e qual que é o básico? Assim, o que, que é, talvez, o que a gente deve fazer em todo mundo? Uma testagem cognitiva. Então, eu falo para os meus alunos, olha, você tem que ser obsessivo em ouvir a história e caracterizar o que está acontecendo. Quer dizer, muitas vezes o paciente não chega assim, nossa, estou com uma baita disfunção executiva. Quer dizer, a pessoa chega e diz assim, olha, eu estou desorganizado, eu vou na geladeira, não sei o que, que eu fui pegar. Eu não estou conseguindo mais, né, tomar decisão. Então, você tem que caracterizar muito bem. E aí, você tem que fazer uma testagem cognitiva. E essa Né? testagem é ativa. É ativa, é É um ativa, teste. certo? O médico pode fazer, e eu recomendo que faça. Ou você pode pedir uma avaliação neuropsicológica. Tá? E aí, assim, não sei se já aconteceu uma coisa que mudou muito a minha visão. Assim, veio a pandemia. Tava eu lá no meu consultório, falei, não, vou fechar, né? Fechei, falei, só tem de idoso, né? O que que aconteceu? Eles não pararam de vir, né? E eu comecei a ter que fazer teste por telemedicina, né? E aí, assim, ter um teste, né, que é possível fazer por telemedicina me ajudou muito a continuar naquele período, né? Eu acho que, né, já puxando aqui a bola para você, né, a pandemia forçou a gente a ter que se adaptar, né, a fazer tele, a usar IA, a usar tecnologias para a gente conseguir
né, se manter nativa, né? Sim. Então, a E testagem qual era o cognitiva... teste? Qual era o teste? Porque assim, lá, né, o teste que a gente sabe como médico generalista, porque Uhum. embora eu seja especialista em radiologia, sou radiologista, né? Fiz residência em radiologia, mas a gente também tem uma formação boa e Sim, assim, a gente sim. aprendeu o Mini-Mental, né? Que era o Isso. teste Não, lá, o primeiro teste lá que você aprende isso. para avaliar distúrbios da cognição. É esse teste ainda que é utilizado? Olha, para pessoas que têm 8 anos ou mais de escolaridade, eu prefiro um teste que chama MoCA. Né? Moca. MoCA é Montreal Cognitive Assessment. Então, um teste cognitivo de Montreal. Ele é um teste que ele é um pouco mais complexo e ele avalia mais domínios do que um mini exame do estado mental, né? O mini mental. Então, o mini mental, de fato, assim, você pode falar o que você quiser dele. Ele é o teste mais usado. Mais Né? usado. Ele é o teste mais usado, ele é um teste de rastreio, mas ele é um teste que eu uso menos, eu uso mais para pessoas que têm menos escolaridade, né? Como eu uso um outro teste que é de memória visual, né? Que ele independe da escolaridade, né? Que chama bateria cognitiva breve, né? Então, mas o MoCA a gente teve que adaptar para um uso de telemedicina, né? E hoje eu sei que ele tem vários testes assim que você consegue usar um iPad, né? Que você consegue fazer tocar na tela, né? E isso Sim. ajudou muito. Então, É, fala, pode falar, fala. acho que ter uma impressão objetiva da cognição é uma coisa assim que pode parecer básico, né? Mas faz uma baita diferença, Fabrício. Eu Sim, sempre falo assim, olha, você tem que acreditar naquilo que você vê e só nisso, né? Quer dizer, quando você ouve uma história e não põe, né, um crivo de realidade, quer dizer, quando você não consegue ver de forma objetiva, e os radiologistas não devem entender isso, porque você só vê de forma objetiva, sim, né? E sim. é por isso que eu acho que a Neodimar ajuda tanto nessa área, porque é É que na difícil, às vezes, verdade você você ter constrói, detalhes, né? né? Você constrói com a linguagem, e olha que interessante, isso tem tudo a ver com inteligência artificial. Tem dois pontos que você trouxe aqui que são fundamentais. Primeiro, a pandemia, né? Fábio, você sabe que a primeira incorporação tecnológica que a gente fez em massa mesmo, foi na pandemia de inteligência artificial, que eu estou dizendo aqui. Principalmente com o uso de sistemas, antigamente tinham sistemas especialistas. Eu estou falando de inteligência artificial nova, foram os algoritmos de deep learning para auxiliar no laudo de raio-x, por exemplo. Mas teve uma Uhum. outra tecnologia muito mais importante, que não foi tão hype, que é a telemedicina que você trouxe. Isso é tecnologia, incorporação tecnológica real. E eu lembro que durante a telemedicina, fazendo assim até uma propaganda aqui de visionário, eu fiz um post no LinkedIn que está lá, quando começou aquele problema em Wuhan, que tinha um mapa mostrando os pontos pipocando de pessoas tendo Uhum. Covid, eu falei, olha, provavelmente a gente vai precisar de telemedicina agora. E por que eu falei aquilo e até levantei a bandeira da telemedicina? Foi Por, profético. não foi tão... foi assim, né? Já tinha, como diria o Mark Twain, o mundo não repete, né? As histórias não se repetem, mas elas rimam. Já aconteceu isso nos bancos, né? Hoje tem banco online, já Uhum. existia naquela época. Mas o que aconteceu de fato? Eu era muito contestado por isso, e inclusive na minha dissertação de mestrado, que eu apresentei uma machine learning, perguntaram de telemedicina e meio que duvidaram, isso aí não funciona, tal. Como tudo de tecnologia que a gente incorpora, se você souber onde você incorpora e fizer as modificações necessárias, você consegue incorporar. É claro que se você falar assim, poxa, eu estou com um paciente com dor abdominal, né? E ele precisa de um exame físico. Eu não vou fazer isso por telemedicina, né? Não vou mandar ele eventualmente apertar a barriga dele e soltar, né? Para eu avaliar. Eu posso até fazer isso numa situação de urgência, por exemplo, se ele tiver no meio do interior de um lugar que não tenha médico. Até pode ser uma necessidade. E aí você traz isso, né? Alguns testes que foram se modificando para serem utilizados na nossa É. prática sem o paciente estar lá do lado. Né? Isso é uma coisa interessante. E uma outra coisa que você traz importante, Fábio, aqui, é que assim, hoje as LLMs são modelos de linguagem. O que é LLM, né? Para quem não é muito familiarizado, são os modelos tipo ChatGPT. Eles são modelos que eles fazem predição da próxima palavra, do próximo token. Ou seja, esses modelos eles funcionam muito bem
para coisas da linguagem. Por exemplo, para um pouco do diagnóstico que a gente precisa das demências, por exemplo, num campo cognitivo que é o campo da linguagem. São vários campos cognitivos, né, que eu me lembro, né? Sim. Um deles é o campo da linguagem. Agora, qual que é o problema, né, Fábio? E aí eu tô lembrando de uma história que eu nem sei se você vai lembrar, de um paciente que eu pedi para você me ajudar, e eu lembro que você leu a história, e essa história tinha sido feita através de um resumo por inteligência artificial que eu te mandei, e na hora você falou assim: olha, esse paciente está com tontura ou alguma coisa assim, com vertigem, porque ele está tomando determinada medicação. E aí eu, poxa, enfim, eu nem te contei o desfecho desse caso, tirou a medicação do paciente e ele melhorou, né, a vertigem. Lembro. Você lembra desse caso? E o que Lembrei agora. acontece? E eu uso aquilo para falar para as pessoas o seguinte, cara: inteligência artificial na mão de médico bom, que sabe os fundamentos, ela causa uma sinergia absurda. Mas se você colocar na mão de um médico ruim, ela causa muita insegurança. Por quê? Porque a gente falou de demência aqui, mas demência é um campo que dá para estudar e dá para a gente ficar falando, sei lá, horas sobre isso, e a gente não vai chegar em todas as conclusões possíveis, porque ainda os tratamentos para algumas funcionam, né? Principalmente para as mais de causa reversível, tem as causas irreversíveis. Então, só para trazer esse awareness aqui do quanto que é importante também usar essas ferramentas. Elas vão fazer diferença sim no diagnóstico das, eu acredito, principalmente das demências na parte da linguagem, porque você consegue utilizar e depois a gente pode até mostrar alguma coisa aqui por perto para o pessoal ver. Mas legal você trazer isso também da sua Uma coisa, experiência, né? Fabrício, De como você constrói esse diagnóstico. eu penso muito numa coisa assim, né? É, eu sou um neurologista que hoje eu me dedico, assim, 98% do meu tempo a estudar, a atender a demência, né? Isso é uma raridade. É raro, assim. Eu sei que, assim, eu não consigo ver todas as demências do mundo e não tem jeito, né? Então, eu acho que uma coisa que a IA deve ajudar muito é aquele médico que tem interesse em demência, mas ele não é, assim, ultra especialista, né? Porque eu acho que a capacidade que a IA tem de sintetizar, né, de fazer um bom resumo, de dar um norte para as coisas, né, eu acho que isso ajuda muito a pessoa organizar, né, padrões complexos, né? Não sei como que você vê isso, Eu, assim. eu, eu, e vou entrando aí já, né, nesse caminho. Eu lembro que na faculdade você, pô, você lia um artigo por semana, eu lembro assim, fora tudo que a gente estudava, você sempre estava muito atualizado. Eu não sei se era um artigo por dia, um artigo por semana, era um absurdo assim, tinha artigos novos. Hoje, o número de artigos aumentou muito Não, mais. A impossível. gente tem, impossível. Você tá atualizadaço assim. E o que eu ia te perguntar? Como você usa inteligência artificial para tanto se atualizar como no seu dia a dia de consultório? O que você está usando assim? Que Tá. ferramentas você está usando para a gente falar um pouco sobre elas também? Bom, vou falar o nome aqui, ó. Eu não tenho nenhum interesse comercial, tá? Então, a primeira pode parecer assim muito bobinha, né? Eu uso uma ferramenta que transcreve áudio. Isso me ajudou, Fabrício, muito com os pacientes, né? Porque apesar de não ser o ideal, a imensa maioria dos pacientes me manda áudio. E às vezes, assim, os áudios não são resumidos, vamos colocar assim, né? Então, essa, assim, ela me ajudou muito. É uma IA que transcreve os áudios e faz um resumo. Nos áudios, acho que mais que 40 segundos, faz um resumo, né? Cara, me ajudou muito. Assim, na minha sanidade mental, na minha qualidade de vida, na capacidade de eu selecionar o que eu preciso responder agora, o que eu posso responder no final do dia. Fala para a Porque gente qual é o nome dessa ferramenta, Fábio. é o ZipTalk. ZipTalk. Né? No WhatsApp ZipTalk. mesmo, né? No WhatsApp mesmo. Então, se você me Ótimo. mandar um áudio agora, né, vai transcrever e vai fazer um resumo por tópicos. Por tópicos. Então, você imagina que eu atendo, né, a grande parte do dia eu estou atendendo. Ainda estou aqui vendo o paciente com a tela do computador no WhatsApp e áudio caindo. Quer dizer, eu consigo ver lá assim, olha, o paciente está passando mal com náusea. Olha, o paciente está tendo um AVC. Opa, não são duas prioridades diferentes, né? Então, essa IA me ajudou muito, né? E às vezes eu mando, os outros médicos me mandam áudio e transcreve. Fala, nossa, Fábio, me passa isso agora, vai salvar minha vida. Né? E de fato, para quem é clínico,
essa me ajudou, assim, e é uma IA, assim, deve ser bobinha para vocês, assim, né? Deve ser uma IA bem simples, né? Mas sabe que assim, Fábio, agora você trouxe um conceito que é o primeiro conceito, que é quando a gente incorpora a tecnologia, e tem muita gente que fala assim, cara, o que eu vou fazer primeiro, né? Eu vou mexer com automação, vou criar um chatbot, ou vou usar uma inteligência artificial, como a gente já usa para laudar, né, para ajudar no laudo de raio-x, para ajudar nos achados de ressonância magnética. E às vezes, cara, o primeiro passo de todos, eu adorei que você trouxe essa ferramenta, é o seguinte: é você entender qual é o seu trabalho para ser feito. Tem um cara que escreveu um livro chamado Jobs to be Done. Que trabalho que você precisa ser feito, né? E eu mudei um pouco, na verdade, a maneira como ele escreve esses trabalhos e falei assim, quais são os microtrabalhos que a gente realiza como médico? Um dos microtrabalhos é a gente receber áudio dos pacientes e ter que responder, eventualmente. Se você tiver uma ferramenta que consegue ouvir esses áudios, e essa ferramenta, ela tá, inclusive, existe uma outra coisa nela, que ela reduz ruído, tá? Ela melhora muito. E a hora que ela faz esse resumo, o que acontece? A hora que ela faz isso para você, ela tá te poupando tempo. E tá aumentando no final. Eu não gosto de falar muito de aumento da produtividade, porque a gente já é super produtivo e talvez vai ter um burnout se aumentar a produtividade. Mas ela melhora a qualidade do material que você recebe do paciente. Né? Porque às vezes eu vou fazer uma pergunta para você falando, não, Fábio, eu queria saber tal, qual é o problema que tem hoje no mundo causado pelas demências. E às vezes eu queria responder, Fábio, o que demência causa? Esse aplicativo ele ajuda você a resumir. E aí, voltando, ele também usa uma ferramenta de linguagem. Pra você ter uma ideia como a gente fala dessas coisas, é tão importante hoje, depois do advento das LLMs, aí, usar a ferramenta. Então, eu achei ótimo essa. E o que mais que você usa? Conta outras aqui para a gente saber. Ó, então vamos lá. O que eu uso bastante? Eu gosto muito do Open Evidence. Eu acho que é uma IA que ajuda né, a atualizar a evidência. Né? É uma IA que eu gosto de procurar. Às vezes, as pessoas hoje em dia, assim, tem tanta novidade que às vezes o paciente fala assim, olha, Fábio, tem a tal droga HU45B. Eu vou lá e ponho HU45B no Open Evidence e, né, vejo lá os artigos que são científicos, que estão no PubMed, né? Então, eu acho que é uma IA que me ajuda muito, né? Essa é livre, né? Então, ela é gratuita. É uma IA que me ajuda muito. E eu tenho uma IA que eu gosto. Tá falando de ler artigo, né? Queria eu ter o tempo que eu tinha na faculdade para ler os artigos, né? Hoje, né, com uma rotina pesada, né, e com, né, tempo, eu preciso dividir meu tempo entre minha família, preciso cuidar da minha saúde, preciso, né, ficar fazendo várias coisas que eu faço. Então, eu gosto muito do Med Summary. Né? O Med Summary é uma IA, né, que ela é paga, né, mas ela resume o artigo, um artigo científico. Então, você pega lá um artigo PDF, baixa, ela transforma num áudio, né, num podcast, e ela dá um resumo escrito do artigo. Então, hoje, assim, grande parte dos artigos, eu faço isso. Se eu gostei, se é um artigo importante, aí eu vou lá e leio. É. Quer dizer, E aqui é uma coisa que eu acho que uma das coisas que eu mais uso inteligência artificial no meu dia a dia, não em grande escala, né, como trabalho e tal, mas é para ler artigo assim também, né? Tem o Mad Summer, tem o Notebook LM, que é muito legal também, ele faz as mesmas coisas. E tem uma outra coisa que eu faço, que é legal, eu fiz um assistente também no GPT, eu vou deixar aqui depois no link, que ele faz o seguinte, ele pega o artigo e que eu tenho uma maneira de ler os artigos, porque a gente precisa ler alguns artigos muito rapidamente, por exemplo, ontem eu li um artigo sobre o uso de um tipo novo de treinamento de inteligência artificial para localização do tubo endotraqueal. Quando a pessoa entuba alguém, né? Uma das coisas que o médico tem que fazer é olhar lá onde está o tubo, e tem uma inteligência artificial que faz isso, e eles foram treinando em vários hospitais. Enfim, o que eu fiz? Eu treinei um assistente para ele ler o resumo do artigo, a conclusão, trazer os principais pontos para mim. Depois eu contextualizo, e ele contextualiza com o que ele já conhece de mim. Ele fala, Fabrício trabalha com inteligência artificial, é radiologista, ele contextualiza para mim. Então dá para a gente também criar esses percursos
Mas, Uhum. mais uma vez, como você falou, Fábio, se a gente não sabe também o que a gente procura, a gente fica perdido, cara. Porque tem muito mais artigo e tem muito mais coisa. Então, assim, existe uma curadoria, que essa curadoria, eu acho que, felizmente, ela é feita pela experiência e pelo estudo. Você precisa estudar, né? Um detalhe aqui, nada a ver, mas quando eu fui procurar a escola para os meus filhos ano passado, eu fui em escolas tecnológicas, escolas menos tecnológicas, assim, que tinham. E, e eu não fui nem procurando nada disso. E lembro que uma pessoa falou assim: Nossa, Fabrício, mas essa escola talvez não seja tão tecnológica. Né? Não tenha iPad, não tenha computadores. Eu falei: Olha, as tecnologias são feitas para qualquer pessoa usar. Mesmo analfabeto, mesmo pouco escolarizado, ela é feita para qualquer um. O que os caras estão pensando na hora que eles constroem o celular, eles não querem que um super gênio mexa no celular. Claro. Né? Tanto que quando a gente vê uma criancinha, a gente acha que a criança é gênio, né? Meu Deus, meu filho já mexe com o celular. Por quê? Porque eles são feitos para isso mesmo. Para te liberar dopamina na hora que você faz o scrolling e para você clicar, né? Tanto que muitos idosos usam o celular, que todo mundo fala, não, não vai dar para usar, tem que aprender outra. Não, porque eles são feitos para isso. Mas eu achei legal aqui, a gente trouxe algumas É. ferramentas úteis aqui, voltando para a gente. Falando em assistente, assim, eu tenho um assistente, né? Então, eu tenho um assistente em que né, a equipe que faz o lançamento do meu curso me deu a ideia de a gente pegar todas as minhas aulas, né, colocar lá e fazer um assistente, né? E ele me responde de demência, assim, né? Uma grande, muito bom, assim, né? Consegue Bem, responder, tirar dúvida. Eu tenho um assistente jurídico para fazer laudo médico, para fazer declaração médica também. A minha esposa, né, a Vislane, que é neurorádio, também tem um assistente, né, de neurorádio para ajudar nos laudos. Então, acho que essa ferramenta ajuda muito, assim, né? Então, sim, várias pessoas me pedem, ó, Fábio, você me empresta o seu assistente? Né? Porque você tem lá uma IA que foi baseada em todas as aulas que eu fui lá e coloquei, né, para servir como aprendizado, né, para IA. Isso sim. ajuda muito, né? É muito legal. Ajuda você colocar. Eu até fiz uma brincadeira aqui. Eu peguei um artigo de demências, eu vou mostrar aqui. Eu queria te mostrar para ver que é uma coisa interessante também. Eu peguei um artigo, não sei se ele é super conhecido, vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, ó. Tá vendo minha tela aí? Tá vendo? Ah, Esse contínuo, artigo super aqui, bom. né? Contínuo. Lifelong Learning in Neurology. Essa revista é a revista que eu estudo, Fabrício. É, Então, eu ó, eu tenho. tô sabendo procurar, então. Uma revista que eu sempre leio é o Contínuo. O Contínuo é minha fonte de estudo, assim. Eu acho essa revista ótima. É uma Ótimo. revista de educação médica da Academia Americana de Neurologia. Sim. E olha que legal. Eu quero que apareça aqui na tela para todo mundo ver também. Aqui, ó, aparecendo na tela. Deixa eu fechar aqui. Ah, deixa eu só dar uma. Peraí. Aqui. Olha só. Então eu peguei esse artigo, Fábio. Olha só que legal. Eu falei, poxa, eu vou fazer o quê, né? Que é uma das coisas que eu tenho ensinado as pessoas fazerem que ajuda bastante. Assim, a inteligência artificial, né? Ela serve para muitas coisas e tem vários ramos. A inteligência artificial é um ramo enorme. Assim. Dentro da inteligência artificial, tem os sistemas especialistas mais antigos que eles seguem quase que algoritmos ali. Tem a inteligência artificial, que são os machine learnings, que você ensina para a inteligência artificial os padrões. Ela é muito usada, por exemplo, o que daria para a gente usar em neurologia, né? Você tem que medir o tamanho do hipocampo, né, dos pacientes, É. eventualmente, né? Nas demências. O que a gente poderia fazer? Você mede o tamanho, coloca lá, pequeno, grande, médio, grande. Exemplo, se fosse assim que fosse a medida. Você mede e você treina as inteligências artificiais com aqueles dados que você mandou para ela. Isso é um tipo de machine learning, que eventualmente ela usa também redes neurais, isso pode se transformar numa deep learning. Mas, por fim, tem as inteligências artificiais dos generativas, né? Que elas fazem? Elas pegam a partir de alguns materiais ou de alguma entrada que você manda para ela, isso chama entrada, né? Os inputs, Uhum. ela pode te gerar coisas novas. E o que eu fiz, assim, a brincadeira que eu fiz? Eu peguei esse artigo, né, sobre demência, ele é um artigo de revisão ah, sobre a neuropatologia, da Patologia. neuropatologia das demências,
E o que eu fiz? Eu fiz duas coisas. Primeiro, eu fui dentro do GPT e criei um prompt bem específico para esse artigo, né? Para quê? Para ele transformar esse artigo num website gamificado para os médicos aprenderem sobre a fisiopatologia das demências. Então, primeiro, eu criei esse prompt aqui, né? Depois disso, eu fui num site chamado Lovable. Você já ouviu falar no Lovable? Já para fazer site, né? Ele pode fazer site, pode fazer aula, pode fazer o que você quiser, depende de como você pode falar com ele. E aí ele Eu não criou, conheço ele, mas eu já ouvi falar. e é muito legal. É fácil utilizar, e na verdade o grande lance das inteligências artificiais é que elas são fáceis de utilizar. Mas o problema é como construir essa linha de pensamento. Então, assim, ó, eu preciso saber que eu quero estudar a neuropatologia ou neurofisiopatologia das demências, e depois eu trouxe. E olha só, cara, em 5 minutos ele criou esse site aqui, depois eu vou te mandar. É um site de neuropatologia das demências, aprende a fisiopatologia de Alzheimer e demências relacionadas de forma interativa e memorável. É claro que aqui a gente precisa entender se isso precisa dessa parte do médico e do especialista para avaliar se o conteúdo aqui é adequado. Mas olha que legal, ele traz os objetivos de aprendizagem, ele traz um mapa do aprendizado, então você começa lá com doença de Alzheimer, depois vai para corpus de Lewy, depois ele traz isso aqui que eu não sei o que é, TDP. Né? TDP-43 é um tipo de neuropatologia. Neuropatologia é um negócio, né, que eu não tinha visto, e aqui eu tenho que passar, você tem que passar para a próxima fase, sabe? Ele fez até um tipo de gamificação, então aí o Leite, ele está aqui com as explicações, ele traz até, enfim, um caso clínico aqui, e olha que legal, isso aqui muito rapidamente para um médico que queira pegar aquele artigo e transformar em alguma coisa eventualmente mais palatável, né? Pô, eu quero alguma coisa mais palatável para o meu dia a dia. Dá para você treinar isso aqui com os scripts certos. A gente chama esses scripts de prompts, né? Que são essas perguntas feitas para você estudar isso da melhor maneira possível, né? E ali está um site. Vale ouro, hein, Fabrício? Ele vale ouro. E assim, para você ter uma ideia, se a gente pegar um artigo aqui, enfim, qualquer artigo de demência novo, isso aqui você faz em 5 minutos. Mas aí é o segredo, né? Por que a gente faz isso tão rápido, assim? 5 minutos, porque eu sei o que eu estou procurando, eu sei o que eu quero fazer, eu sei como fazer essas perguntas certas. Isso aqui é bem parecido com a anamnese, porque quando você chega para o paciente, né, lá que tem uma demência, muitas vezes a pergunta você não pode nem fazer para ele, né? Porque ele já está com um distúrbio com a função cognitiva tão baixa, que você precisa perguntar para o cuidador ou para a pessoa mais próxima ali. Né? Então, acho que, pensando um pouco nisso, eu acho que assim, eu vejo o potencial dessas ferramentas e como médicos que são sempre os que estão mais atualizados, têm muito mais vantagem. Fala assim, cara, dá para colocar o que eu vejo no meu dia a dia. Assim, eu tive já ferramentas aqui, inclusive que a gente desenvolveu, usando como motor algumas LLMs já conhecidas, que o que acontece? Você vê que ela na mão de médico bom, o cara vira uma máquina, cara. Ele começa a entender como é o trabalho que ele faz, ele melhora ele reduz a perda de tempo. Eu gosto de falar que o médico não produz mais, mas ele perde menos tempo. Porque muito do nosso trabalho é uma perda de tempo, né? E isso já foi estudado, inclusive, que praticamente 30% do nosso trabalho, eu acredito que seja muito mais, ele é de tarefas burocráticas. Né? Tem alguns estudos americanos que falam que até 70%, né? Que é você pegar os relatórios do paciente, organizar, fazer medidas que seriam automatizadas mais facilmente, tal. Você poderia fazer isso através de inteligência artificial. E agora caindo. É verdade, Fabrício, que tempo para o médico é um produto assim que vale muito. Né? E se o médico gastasse 10 minutos a mais explicando para o paciente, acolhendo, orientando, você vê que ia fazer uma baita diferença na qualidade da consulta. Né? E eu acho que isso que você falou é uma grande verdade. Né? Agora você gasta tempo fazendo uma coisa que poderia ser feita de forma automática e até melhor do que você, né? Claro, mais rápido. Tem um outro uso que eu gosto muito, Fábio, que a gente fala muito de medicina individualizada.
medicina personalizada, né? E normalmente quando a gente fala em medicina personalizada, a gente quer às vezes comentar sobre um gene diferente, ou a microbiota do paciente, ou uma parte da... Mas, cara, tem uma maneira de você personalizar a medicina usando uma ferramenta de inteligência artificial simples que eu sei que você conhece. Por exemplo, que é o Gama App. O Gama, olha só que legal, cara, uma coisa que eu... É muito bom. E eu vou falar que outro dia eu vou até dividir aqui na tela de novo. Que olha só, imagina que você tem que fazer o seguinte, cara. Você tá com um paciente e esse paciente tem dificuldade, eventualmente, de compreender o que você fala, ou deixa eu ver se eu estou dividindo a tela. Estou dividindo agora a tela. Tá, assim. E, cara, você quer fazer, por exemplo, uma aplicativo aqui que a demo dele não é paga, né? Também uma inteligência artificial generativa. E você quer colocar ali, você quer explicar, né? Você quer criar, olha só, um material explicativo para a Dona Maria, para a família, para a família da Dona Maria sobre demência, por exemplo, frontotemporal. Aham. Olha só que legal. Aqui eu não estou mexendo com genética, não estou mexendo com nada. Frontotemporal é junto que escreve, né? Opa. É junto, É. Pronto. isso. Olha só. Frontotemporal. Eu consigo criar um material aqui explicativo para a família sobre o que é demência frontotemporal. Consigo mandar isso aqui para a família, fazer alguma coisa que é personalizada, porque eu posso colocar mais coisas da Dona Maria aqui, eventualmente. Pode baixar um artigo e colocar como referência, né? Exatamente. Né? Cara, eu uso muito Gama. É muito legal, né? Porque você pode usar isso tanto para aulas, né, médicas. Olha só, tá criando aqui a melhor forma de cuidar da Dona Maria. Obviamente, a gente não usa esses termos dona para falar com o paciente, mas eu coloquei aqui como um exemplo, né? Mas aqui explicando o que é demência frontotemporal, e se eu quisesse colocar isso numa linguagem mais simples, eu poderia colocar no prompt também, né? É claro, depois o médico, né, ele vai olhar esse todo aqui, ó, alteração do comportamento. Eu, como médico não especialista, sei que tem dificuldade na linguagem, mudança da rotina, tem aquele negócio de hipersexualidade e tal. Aqui tá escrito, ó. E às vezes, com um material desse, você ajuda o paciente também você faz um tipo de medicina, pelo menos, mais pessoal ali. Porque você pode, contrário do que a gente acha de massificação, se você souber conquistar o paciente com essas ferramentas, e depois você manda isso aqui para o celular dele, eventualmente, assina, é claro, isso aqui não substitui o médico, né? Não é essa a função. Mesma coisa que o esteto não substitui o médico. Você não dá um esteto para o paciente e fala assim, ó, agora você ouve seu coração. Mas ele ajuda nessa dinâmica toda, né? E o Gama é uma ferramenta super simples e ajuda muito, né? Para fazer aula, assim, o Gama e o Notebook LM são, né, ambos me ajudam muito, né? O Gama, ele consegue sintetizar. O que eu faço em geral? Jogo o artigo, mas jogo também o resumo do artigo do Med Summary. Porque, assim, sai um resumo muito legal, assim, tecnicamente falando. Jogo no Gama, faz uma aula. Né? O Notebook LM faz a parte gráfica, né? O visual do Notebook LM é melhor, né? Eu acho, o que você acaba fazendo, o que é o que a gente precisa fazer. No final, Fábio, aqui com inteligência artificial, essas daqui a gente está falando de inteligências artificiais generativas bem usadas na ponta ali, né? Qualquer médico pode usar essas inteligências, que é muito legal. Mas olha só, você está usando duas inteligências artificiais para gerar um produto terceiro ainda, que é o que você quer. Você está pegando lá o Med Summary, o Notebook LM, falando assim, cara, que eu quero criar um podcast para estudar, ou eventualmente uma aula para residente ou para médico mesmo, né? E agora tem uma outra coisa também. A gente falou dessas inteligências artificiais que são de uso mais massificado. Tem o que eu tenho visto, e aí eu queria fazer uma pergunta para você. Eu acredito que foi em outubro, na New England, saiu um artigo sobre, e eu vejo que isso é muito relacionado a diagnóstico de demências, por exemplo, sobre ou a feição do paciente ou o eye tracking, né? Isso muito para screening. Isso funciona mesmo? Como que é feito esse tipo de diagnóstico
usando eye tracking? Você já ouviu falar nisso? Isso ou é meio hype assim? Acho que isso está em pesquisa, né? Então, o eye tracking, ele ajuda muito em alguns diagnósticos, por exemplo, de disfunção visoespacial, em que a pessoa tem um descontrole da mirada, né? Então ela não consegue fovear, né? Pôr o ponto na fóvea. Mas isso é muito legal para a inteligência emocional, para cognição social. Então, assim, o que que a pessoa olha? Né? O que que uma pessoa que tem espectro do autismo, por exemplo, o que que ele foca? Ele olha no seu olho? Ele olha na sua boca? Né? A pessoa está dando uma risada, você está olhando a testa da pessoa? Né? Então, acho que essa tecnologia de você saber, de você fazer o eye tracking, consegue ajudar muito nesse tipo de dado, né? Você consegue saber bom, né, o que a pessoa está olhando, né? Sim, e isso Então, vira, como você falou no começo, né, Fábio, que é super importante, você tira um dado que pode até ser subjetivo, né, porque, ó, se a criança não olha muito para os olhos dos pais, ela eventualmente tem autismo. E você transforma isso num dado objetivo. Olha, um ele dado olhou objetivo. para tal determinado objeto É, tantos por cento do tempo, ou alguma coisa assim. isso. Muito legal. Assim, tem uma outra coisa, um artigo bem interessante, que eu falo até eu fiz um vídeo sobre ele, que ele pega, ele faz um treinamento, né? Isso é uma machine learning. Ele pega alguns pacientes que têm Parkinson, né? E tira a foto do rosto desses pacientes e vê a mímica facial, e outros que não têm e treina uma inteligência artificial. E depois ele coloca esse algoritmo dentro de um celular e distribui, e ele teve uma acurácia bastante boa para diagnóstico de Parkinson, visto que esses pacientes têm algum distúrbio de Claro. mobilidade fácil, né? É. E, Então, essa hipomimia, né? Essa pouca mímica hipomimia, facial, isso né? mesmo. Isso aí, assim, por melhor que seja o olho clínico, não dá para comparar, né? Porque essas coisas que são padrões, eu acho que é imbatível, né, a IA? Boa, Né? cara, aqui Tudo você vira traz padrão, né? o ponto. Tudo que é padrão, cara, né? E o começo da AI ele vem dessa frase aí mesmo, né? Muitos livros, quando você vai estudar um pouco da inteligência artificial, ele vem disso, ele vem dessa explicação. O ser humano ele não consegue trabalhar com volume muito grande de dados, nem com muitos padrões. Embora a gente faça lá os testes, Claro. consiga achar padrões, mas cara, quando você encontra uma machine learning, o tanto de padrão que ela consegue encontrar e correlacionar, né? Antigamente a gente chamava isso de black box, porque não tinha como explicar como esses padrões se relacionavam. Hoje, existem algumas ferramentas que você usa porque elas mostram já, ó, ele está olhando mais ou menos isso dentro da machine É. learning. Mas mesmo assim, é isso que você falou, você consegue alimentar e outra, né? Eles fizeram esse estudo, inclusive, com o pessoal, assim, sei lá, de uma região que não tinha muito médico especialista, né? Foi Imagina. Estados Unidos e outra região, eu não lembro exatamente onde foi, e olha que legal, você mandar pelo celular, que hoje pô, todo mundo tem celular praticamente, você conseguir fazer pelo menos o screening, né? Esse começo e, e assim, cara, agora eu vou voltar o assunto para um pouco para medicina e para. Cara, existe alguma coisa, preocupação de médico hipocondríaco aqui? Não, e para dar uma dica também. Poxa, como que estão os tratamentos hoje de demência? E mais que isso, existe, depois a próxima pergunta eu já vou adiantar, eu sei que muitas delas não têm, né, muito tratamento, mas tem alguma prevenção? Vamos começar pelos tratamentos, claro que Tá. elas são esse monte de doenças e distúrbios, mas como que está o tratamento das demências? Como que isso tem evoluído e a inteligência artificial e a tecnologia tem melhorado isso? Como que você vê? Claro. Então, eu acho que o ponto é esse, assim, né? As demências têm tratamento. O tratamento, ele alentece a progressão. Então, ele faz com que a doença progrida mais devagar. Isso pode parecer pouco. E, de fato, a gente gostaria de oferecer muito mais. Mas isso causa, sim, um impacto clínico relevante. Por quê? Porque a pessoa vive mais tempo numa fase leve da doença, que está mais independente, em que tem poder de decisão, em que consegue aproveitar melhor a vida. Então, o diagnóstico precoce vale a pena sim. Por quê? Sem o diagnóstico, você se afasta do tratamento. E o tratamento, ele não é curativo, mas ele tem sim um impacto clínico relevante. Tá? Então, todas as doenças, doença de Alzheimer, demência frontotemporal, doença de Corpus-Levy, demência vascular, você faria
tem tratamento diferente. Cada um tem um tratamento específico, né? E acho que o ponto que cada vez mais vai evoluir é o tratamento cada vez mais precoce. Cada vez mais precoce. E eu acho que o futuro da doença de Alzheimer é o tratamento de formas assintomáticas. Por exemplo, pouca gente sabe, mas a doença de Alzheimer ela tem mais tempo assintomática do que sintomática. E como que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico Então, assintomático? e esse é um ponto que hoje em dia não se recomenda clinicamente, né, fazer rastreio por biomarcadores. O que é um biomarcador? Quando a gente estava estudando lá na faculdade, Fabrício, olha, a gente aprendia assim, o diagnóstico é de probabilidade. Para ter certeza, tem que fazer uma biópsia, Uma ninguém biópsia, faz, ou autópsia. É autópsia, né? pós-mortem. O Pós-mortem. que é biomarcador? É um exame em que você consegue determinar qual proteína está lá no seu cérebro, sem você ter que fazer uma autópsia ou biópsia. Então, isso possibilitou diagnosticar pessoas que têm a proteína, mas não têm nenhum sintoma. Só que hoje não tem nenhum tratamento específico para isso, mas tem vários estudos assim. E aí eu acho que esse rastreio com biomarcador vai ser o futuro. Sim. Né? O biomarcador ainda, Fábio, assim, né? E esse assunto aqui, esse nosso papo sobre inteligência artificial e medicina, tem que tomar um monte de cuidado, porque assim, a gente está falando, eu estou falando aqui com o maior especialista em demência do Brasil. Então, assim, não dá para todo mundo sair procurando. É a proteína Então, tal ainda? É a tal a o biomarcador? beta-amiloide e a tal, né? A beta. Então, a recomendação, ó, não faça teste de biomarcador em pessoas assintomáticas. Mas o futuro O vai futuro é ser. esse. Sim. Só que qual é o grande problema? A gente não consegue predizer quem está sintomático e tem biomarcador e vai desenvolver doença nos próximos 5 anos. E aí eu acho que tem um conjunto de dados com múltiplas variáveis que vão servir como preditores. Para E aí a IA desenvolvimento vai da doença. ajudar muito. Tem gente que tem o biomarcador e vive a vida inteira sem desenvolver a Tem. doença? Esse é o ponto. Tem. Sim. Ter o biomarcador, e aí é uma grande discussão, né? Os americanos acham que a doença é a proteína. Por exemplo, se um idoso tem um câncer de próstata com 90 anos, ele nunca vai ter sintoma. Ele não vai morrer do câncer de próstata, mas ele Sim, tem câncer de sim. Mas próstata. ele tem que. Sim. Né? Os europeus acham que não. Que para ter doença de Alzheimer tem que ter sintoma. Se você tem a proteína no cérebro e não tem sintoma, você tem um risco de ter a doença. Os europeus, eles mexem com aquela parte do triângulo da funcionalidade. Mas assim, Mas aí, isso Fabrício, ó, posso fazer um pensamento aqui? deve, né? O que mudou a história natural da neurosífilis? O que você acha que mudou? Da neurosífilis. Da neurosífilis. Inclusive é uma causa de demência também, né? Era a principal causa de demência até 2 séculos, né? Até o... E Foi mudou a neurosífilis? provavelmente Então, o a tratamento aí, penicilina, não a foi? penicilina. E aí todo mundo responde isso. E você já tratou alguém com neurosífilis? Não melhora nada. Sim, entendi, Porque já está entendi. com um monte de lesão. Sabe o que mudou a história natural? Foi o VDRL. Foi você diagnosticar a sífilis Diagnosticar antes. primária antes de ter neurosífilis. Então, olha como isso, essa analogia, ela tem uma grande relação com o biomarcador. A gente trata a demência, mas a demência é 15 anos de neuropatologia lá no cérebro. Só que o Cara, grande isso que você trouxe aqui é muito legal, porque assim, Fábio, cara, a gente volta para aquela frase, né? O mundo não. As histórias não se repetem, mas elas rimam. isso. Hoje, o que que acontece? Antigamente a penicilina era muito difícil de você extrair, né? E depois ela faz. Depois, você tem o VDRL, que ele era caro no começo e hoje é É, muito barato. é, E isso provavelmente acontece com toda a tecnologia, é né? isso. Porque assim, provavelmente hoje você mexer com beta-amiloide, com a proteína tal, enfim, deve ser super caro. Alguma hora isso vai ser mais barato e é claro.
naquilo que você falou também, Fábio, de outros preditores, isso a inteligência artificial é muito bom em fazer. Por Aí que quê? vai ajudar. Porque ela consegue pegar o prontuário inteiro de vários pacientes, e depois que a gente tiver um banco de dados muito grande, que a gente chama isso. Parou-se um pouco de se falar, mas foi com isso que eu comecei a trabalhar com o tal do Big Data, que esses volumes de bancos de dados enormes. E que, graças aos prontuários eletrônicos, a gente consegue extrair. Eu vou conseguir falar, poxa, esse paciente que tem determinada condição, ele, sei lá, ele com a proteína mais esse outro fator, ele desenvolve o Alzheimer. Esse outro não, que ainda a gente está longe disso. Mas eu achei muito legal assim, essa... acho que isso vai ser o pulo do gato. Olha, se eu conseguir predizer quem vai ter demência clínica em 5 anos, eu vou focar nesse grupo para usar um remédio que modifica a história natural. essa história natural. E aí é Então, muito legal isso é o futuro. essa analogia Isso com é a o futuro. neurosífilis, assim, porque é exatamente isso. Neurosífilis você não trata, né? E, e você pode até. Não, assim, mas assim, o que Para de você piorar, mas a trataria, pessoa. você para de piorar, você trataria lá atrás a sífilis primária, Isso, né? isso. E isso, nesse caminho todo, é muito legal, muito, muito Então, eu acho que legal. a IA, assim, em pesquisa, né, acho que isso já é uma realidade, né? E a gente só vai conseguir ter esses preditores com análise de dados, né? Populações gigantescas, né? Mas eu acho que o futuro é esse, né? Eu acho que o médico incorporar, acho que isso que você falou, assim, conseguir aumentar a eficiência do que você faz, né? Tanto em pesquisa quanto no consultório, né? Eu ouço muito, né, Fabrício, o pessoal com medo, né? Não, o médico vai ser substituído, Então, né? vai ser substituído ou não? O que você acha? Olha, espero que não, né? A minha esposa, como você é radiologista, né, ela, né, tem um medo maior do que o meu, né? Porque, de fato, a radiologia, eu não sei se você me corrige se eu estiver falando uma grande besteira aqui, mas é análise de padrões, né? Então, assim, eu já fiquei sabendo que alguns exames, tipo mamografia, a IA já acerta mais do que o olho humano, né? Mas se você pensar aqui, Fábio, sabe que aí tem uma coisa que eu gosto de. Cara, nós também, como médicos clínicos, é porque a gente se forma assim, né, fazendo clínico um pouco. Cara, a gente também tem que detectar padrões, certo? Sim, não, A é gente o que não eu falo foge assim, olha, disso. essa A frase gente eu não. falava desde a da faculdade, É, olha, medicina é padrão. é padrão? A gente precisa detectar padrão. O que é o segredo de tudo isso? É você conseguir tirar o padrão dos pacientes, Isso. com as perguntas certas. E você falou um negócio lá no começo, cara. Eu fico muito feliz de ouvir, porque assim, você, cara, o Fábio, eu vi no começo da faculdade, virou, cara, referência total e falando assim, tem que ouvir o paciente. Olha que legal. Porque assim, você ouvir direito o paciente é ouvir direito, né? É você ouvir tirando os padrões que você precisa ouvir. É, Qual que é a vantagem para as máquinas de inteligência artificial da radiologia? Que ela tira fotos. Então ela já tira foto. Né? Hoje tem a radiômica, que é um papo que a gente ficaria muito tempo aqui conversando também. Mas assim, para é, finalizar, eu não eu falei, né? Mas ó, eu uso um prontuário eletrônico, né? sim, você usa um prontuário que também te. Já me ajuda Você usa nisso, algum né? escriba digital, assim, algum que escuta o que Isso, você está falando? Pronto. isso. Que é outra coisa muito interessante. Mas olha, se você pensar, a clínica também tem muitos padrões. O que Também. acontece é que os sistemas radiológicos, paradoxalmente, em algum momento, eles ficaram mais fáceis da gente treinar. Vou te contar por quê, principalmente para a mama, tá? A mama tem uma classificação chamada BIRADS, né? A Uhum. maioria dos médicos conhece. Você classifica lá, você dá uma nota para o que você acha lá. Né? Você achou alguma coisa que não é nada, você dá BIRADS 1, alguma coisa que também não é nada, BIRADS 2, aí você vai aumentando o grau até chegar nos graus de malignidade, de nódulos malignos. O que acontece? Como você já tinha foto e tinha etiqueta, que são esses BIRADs, ficou fácil de você criar machine learnings, de treinar os modelos. Mas você concorda que se você começar a pegar seus pacientes com as histórias e colocar, esse Sim. tem Alzheimer, esse tem demência frontotemporal, esse tem corpos de Lewy, esse tem, sei lá, demência relacionada a metabólica, né? Cara, você vai conseguir também treinar modelos de inteligência artificial. E vou te falar, talvez de maneira muito mais fácil. Agora, eu acho que, assim, né? A gente não sabe o futuro também se vai ser substituído ou não. Mas o que eu tenho quase certeza, cara,
é que assim, a nossa tarefa como médico, ela é muito ampla, né? E o que não vale a pena nenhum médico fazer, isso eu tenho certeza, é achar assim, olha, eu posso ser mais ou menos e eu vou me dar bem, porque não vai, cara, é muito... Eu vejo você, por exemplo, utilizando inteligência artificial, cara, é um médico bom utilizando inteligência artificial, vai virar um foguete. Se for um médico ruim, eu até postei outro dia um negócio que era, você dá uma metralhadora na mão de um É. macaco, entendeu? Cara, É. ele vai sair atirando para todo quanto é lado, e aí vai dar medo, porque a hora que você vê lá demências, né? Que a gente falou de uma síndrome só. Quantas doenças podem ser, quantos distúrbios. Tem demência relacionada a distúrbio psiquiátrico, tem demência Sim. relacionada a uso de drogas, tem demência relacionada à falta de vitamina B12, um monte. O cara vai olhar e vai falar, cara, não sei o que fazer. Então, assim, existe sim ainda essa parte do médico estar em primeiro plano. E outra, ele precisa ainda fazer essa conexão de escuta ativa com o paciente, que foi a primeira coisa que você falou lá para os seus residentes ou para os médicos que estão aprendendo com É. você. E tem Sabe que alguma e tem como se prevenir? Tem então, alguma prevenção para a demência? Ou para tem, determinadas demências? por exemplo, saiu, né, o ano retrasado agora, né, um estudo muito interessante, né, do Lancet Commission, que ele foi reproduzido no Brasil. Então, em torno, quase metade dos casos de demência poderiam ser prevenidos se você conseguisse modificar 14 fatores de risco. Então, fatores de Quais são? risco Quais são... são? Vamos ver se eu lembro os 14 aqui, ó. Então, educação, a baixa educação. Se você não treina o cérebro, se você não fia o seu cérebro, né, esse cérebro vai ser suscetível a ter degeneração, né? Então, educação é um grande fator de risco. Né? Então Fatores de risco embora não seja um músculo, o cérebro também tem que ser treinado para auxilia. aumentar É, as conexões aí. eu falava assim para os meus alunos, olha, por que você treina, você precisa aprender álgebra? Não, não uso para nada, né? Mas será que álgebra não treinou o seu cérebro a resolver problemas? E você usa essa fiação para o paciente, para resolver um problema como médico? Será Sim. que se o cérebro não fosse fiado para isso, você não conseguiria ter uma solução, por exemplo, diversificada para cada coisa? Então, isso é fundamental, né? Fatores de risco cardiovasculares, então, hipertensão, diabetes, Obesidade, diabetes. lipidemia, tabagismo, sedentarismo. Tá? Então, cuidar bem do corpo é fundamental. E aí, existe uma grande copatologia de doenças degenerativas com doenças vasculares do cérebro. Tá? Então, grande parte da prevenção é você não ter pequenas isquemias. Você não tem entupimento dos vasos cerebrais. Privação sensorial, tá? Então, perda da audição, perda da visão. Se a informação, né, entra a degradar, então, vamos supor que você está fazendo lá um machine learning e você põe um monte de input errado. Errado, é. Garbage in, garbage out, Garbage né? out. E tem, inclusive, esse é um dos diagnósticos, eu lembro lá da faculdade. Olha, coisa, que tinha pacientes que têm distúrbio mesmo, de visão e de audição, você tem Sim, que tomar cuidado para não dar diagnóstico de demência e o cara não tem isso. demência também, né? E de Só não repente tá ele só não ouvindo, está né? não tá ouvindo, não está conectando. É, Mas isso também é um input para é o o input, cérebro, né? Se o cérebro recebe informação degradada, ele vai processar tudo Sim, degradado, né? claro, claro. Esse é o ponto, né? Depressão. Tá? Então, depressão, a gente pensa, olha, o remédio faz mal, não vou usar o remédio. Não. É a depressão que é tóxica para o cérebro. Tratar bem de distúrbios mentais. É um ponto que é fundamental, né? Isolamento social. Isso foi batata na pandemia, né? A gente aprendeu como é ruim o isolamento social, né? E Teve ainda, e assim, ainda o substrato disso, do isolamento social, ninguém estudou ainda, mas a gente sabe que isso tem impacto, né? eu acho que causa, assim, eu acho que a gente não consegue sair da biologia, sabe? Essa é uma frase que eu falo assim, o ser humano, naturalmente,
é um animal social. Quer dizer, existem as exceções dos comportamentos humanos, a pessoa busca o isolamento, é um eremita. Em geral, você busca contato social. E aí você deve ter um motivo para o seu cérebro. Né? Sim. Então, etilismo, né? Traumatismo crânioencefálico, tá? Evitar bater a cabeça. É o Conversão. dos boxeadores e tal, né? Que você viu que os caras tinham Então. depois de. É. Né? E Então, jogadores da NBA. Então, assim, cara, no final e das contas, assim, o que dá pra gente fazer de fato? É cuidar da levar uma nossa vida saúde saudável. mental, levar uma vida saudável, porque assim, aí você já pega É, todos aqueles que você falou de hipertensão, diabetes e tal, é, e não bater a cabeça. não bater cabeça, não bater cabeça, tomar cuidado para não bater cabeça. Não, muito bom, muito bom. E Ah, estudar, né, cara? Porque você falou de baixa estudar. escolaridade, Aprender e sempre, né? estudar, aprender, né? E eu Aprender acho que sempre, é né? outra coisa que a gente viu, até tem um trabalho do GPT falando isso, sobre o GPT, de pessoas que usavam o GPT e começavam a pensar de maneira diferente, né? E é uma coisa que eu Então, falo também, que é fundamental, cara, e isso que você falou eu concordo 100%. Assim, a leitura, o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Cara, você vai falar uma língua, nem precisa, tem os tradutores. Claro que precisa. Meu filho, é, claro que precisa. Fazer atividades, por quê? Porque esse fiozinho aí, ele pode te ajudar numa coisa que você nem sabe lá na frente. Imagina sim, quantas conexões tem. Talvez como você falou, o Bhaskara lá no segundo grau, para que por serve? que Não você serve para quer nada. saber, Não. né? Ele talvez sirva para a gente se conectar aqui nessa É, conversa e pela lógica aqui, eventualmente a gente é difícil entender isso. Esse papo não é não é que é difícil entender, mas talvez não toque todo mundo, não sensibilize todo mundo, mas eu acredito que é isso mesmo, cara. São coisas importantes para você aprender, para depois você poder ligar outros pontos mais para é. frente. Eu acho que hoje, assim, para os nossos filhos, né? Exatamente por conta da IA, desses avanços tecnológicos, algumas habilidades, tipo aprender filosofia, né? Aprender uma nova língua, aprender programação. Isso são habilidades assim que hoje, né, na minha época, ninguém falava assim, Fábio, você tem que saber filosofia, né? Nossa, programação então, né? Eu sou analfabeto em programação, né? Você deve saber bastante, né, Fabrício? Então, eu acho que são novos conhecimentos que vão ajudar a moldar o cérebro das pessoas para que elas usem IA, para que elas Sim, consigam usar novas tecnologias de uma forma muito mais proficiente, né? cara, mas com certeza. Eu falo que às vezes o que eu estudei de música lá atrás me ajuda aqui, o que eu estudei na faculdade, aquela parte que você fala, isso é chato. E o que a gente lutou também na faculdade, né, para passar no vestibular, para entender de Sim, aquele monte sim. de assunto que não tinha nada a ver com você, ele ajuda você a construir o conhecimento. Eu acho que tem tudo a ver, assim, e talvez é uma dica fácil, assim, que é assim, continuar aprendendo, né? Fábio, cara, a gente está acabando aqui. Puta, é muito bom conversar com você, aprende um monte de coisa. Eu queria só, a gente nem deu tempo de falar, que, cara, você é muito especialista, é super especialista. Eu não posso ficar falando isso, porque, assim, o Fábio, ele não é radiologista, É isso mas mesmo. ele é especialista fora do comum em neuroimagem para demências. Eu vou falar, eu sou radiologista. Se eu tivesse que olhar um exame de demência ou de qualquer coisa relacionada à neurologia, eu mandaria para o Fábio com certeza. E já mandei alguns, né? Porque o Fábio é especialista nisso. Ele tem. E você tem um curso, né, Fábio? Fala um pouco sobre o Isso, curso, cara, que eu sei que é um sucesso, aí todo mundo adora. É um curso isso. sobre Então, neuroimagem em. demência, né? O que eu falo, Fabrício? Eu sou casado com uma neuroradiologista. É. E ao longo de 18 anos, né, eu bati a cabeça. E eu via que, de fato, né, o que o neurologista, o que o clínico queria saber, não era exatamente o que o radiologista foi ensinado a colocar no laudo. E aí, assim, desses 18 anos que a gente, né, não brigava, né, porque a Vi tem sempre a razão, né, minha esposa. Sempre. Não, isso aí é outra Sim. regra, mas depois a gente fala Então, disso. a gente começou a ver assim, por que eles não conseguem conversar, né? E aí surgiu esse curso, né? E é um curso, é o primeiro curso em que a gente foca em ensinar padrões de neuroimagem. Então, a gente tem três pilares. Vou falar aqui, ó, a gente
Primeiro pilar é neuroanatomia focada. Quando a gente pensa em neuroanatomia, quem é geriatra, nossa, surto. Fala, meu Deus, é muito difícil. É muito, muito giro, muito suco, muito tudo. Mas se você souber só os pontos que são importantes para a demência, não é tão difícil. O segundo pilar, né, é sequências de imagem. Olha, a grande parte das pessoas não sabe o que é T1, T2, flare na ressonância. E quando começa esse monte de sigla, SWAN, SWIP, gradiente F, T2 estrela, né? As pessoas surtam. E se você souber o básico e usar escalas de imagem, escalas que já são validadas, fica muito mais fácil. E o terceiro pilar é o mais importante: correlação clínico-radiológica. O radiologista, o melhor que tem, ele não está lá vendo a queixa do paciente, não fez o teste cognitivo, quer dizer, não consegue fazer uma correlação clínico-radiológica. E aí esse curso, ele é focado em ensinar clínicos, geriatra, psiquiatra, neurologista, mas o que me surpreendia é que tem muita gente residente de rádio que faz o curso e adora. Eu vou Né? falar, Então, radiologia. Cara, eu tenho que fazer, não é. Eu falei que não podia rasgar cedo. O Fábio, assim, era, cara, desde a faculdade, era o aluno que a gente, eu lembro que a gente nem comparava com o Fábio as notas. Na hora que era diferente. Mas você tem uma característica que eu também tenho, vou jogar aqui no. Que a gente gosta de dar aula, a gente gosta de ensinar. sim, E assim, o Fábio tem uma didática muito legal, assim, eu acho que aí, Fábio, tem duas coisas, cara. É um nicho, assim, é diferente, né? Você está explicando coisas para o médico usar no dia a dia, são isso. fundamentais. O que você falou é uma coisa que talvez faltou a gente conversar, a gente, não nós só, mas os médicos conversarem, e você deu uma solução muito boa para isso. O que é os médicos conversarem? Às vezes, o que um radiologista coloca no laudo não é o que o médico quer receber. Isso não é Exatamente. só na neurologia. Isso é na vascular, isso é em tudo, né? E isso tem o que as pessoas buscam. Poxa, se eu quero ver a medida de determinado do ventrículo, como que eu faço para ver uma HPN lá? Tem alguma medida objetiva? Ou não tem? Ou se eu quero ver o hipocampo, como que eu acho esse hipocampo, né, na imagem? Pô, é muito difícil, vai para um lado, pega aqui corte, não sei o quê. Isso tudo tem uma maneira de explicar de maneira didática. Eu acho que são duas coisas que eu vejo o pessoal falando do seu curso. Primeiro, a didática é fora do comum e você consegue ficar mais integrado, usar duas coisas. Porque sempre que a gente usa É. uma coisa só, a nossa chance de ter sucesso é menor, a nossa barreira de entrada é menor. Pô, eu só tenho a clínica. Agora, o médico que tiver a clínica mais Clínico, a imagem, radiológico, que, cara, é muito diferente. A gente sabe como é diferente fazer um diagnóstico de apendicite e eu fazia isso, sei lá. Assim, eu via a imagem, poxa, cara, não sei. Eu apertava a barriga do paciente e falava, cara, aqui com descompressão, mas isso aqui. Ah, mas Fabrício, hoje é muito fácil você ver apendicite numa tomografia. Talvez hoje seja mais. Mas a gente já foi da época que você tinha que fazer diagnóstico tem com que fazer. ultrassom e É. então, assim, muda o jogo. Cara, e eu vou pedir para a gente colocar aqui também no canal o link do seu curso, É. assim, para E o aí uma coisa que eu pessoal. falo muito assim, olha, quando o médico clínico consegue pegar o exame de imagem e mostrar para o paciente, para a família, olha, várias pessoas que não acreditavam, você mostrava, olha o lado direito, olha o lado esquerdo, olha a escala de imagem, facilita muito a vida do médico. Claro que você precisa ter proficiência, né? Mas, e aí vem a ideia que é falsa. Olha, é muito difícil. Só neurologista vai saber isso. Não é. Não é. É uma frase que eu gosto muito, assim. A você me conhece, né? Eu sou uma pessoa que eu prezo pela simplicidade, né? E simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. É uma frase do Leonardo da Vinci, né? Então, eu acho que quando você torna simples, né, você consegue assim fazer maravilhas. Então, eu acho que esse curso ele veio de uma frustração minha. E eu não consegui conversar com a minha esposa, que é neuroradiologista, né? E aí a Essas primeira são coisa que você as. aprende é assim, olha, não peça assim, demência. Sim, Dê uma história razoável, né? Hipótese diagnóstica, fale o exame para o radiologista. Ele não é guru, né? Ele não sim. tem bola de cristal, né? E você saber. E tem outra coisa, né? A gente vive num mundo hoje que todo mundo é pressionado pelo tempo, né?
Sim. Os laudos podem ser laudos muito genéricos, né, que a gente tem visto, e eu acho que aí, Fábio, está o problema da radiologia. Não está o problema da radiologia não está nas inteligências artificiais, ele está há muito tempo, a hora que os médicos decidiram colocar hipodensidade, hipersinal, hipossinal, não sei o quê. Por quê? Porque isso não é nada, e você ensina isso para uma criança de 5 anos, 6 anos, dados meus filhos, se eu mostrar aqui, ó, filho, isso aqui chama hipersinal, isso aqui chama hipodensidade, isso aqui, ele fala, né? Ele repete. O que é o lance da radiologia? Que eu acho que aí, esse cara que vai fazer hipossinal e hipersinal, esse aí não vai ser substituído. Esse aí já foi substituído. Ele já foi substituído por mão de obra barata, né? Agora, e a mesma coisa que o médico que vai falar assim, não, isso aí é uma demência. É diferente o médico que fala que é uma demência, o médico fala, não, isso aqui é uma demência frontotemporal, porque isso aqui está alterado na imagem, tem correlação clínica, é diferente. Então, acho que a gente aqui, né, eu fico feliz porque são os primeiros episódios que a gente está falando de inteligência artificial na medicina, de trazer a medicina mesmo. Porque, assim, aqui a inteligência artificial é uma ferramenta. Quem não entendeu isso aqui é uma ferramenta. O negócio é a medicina, é o aprender a aprender coisas novas, cara. A gente está aqui, pô, antes de falar com você, estava estudando outras coisas de inteligência artificial para o meu dia. Porque, assim, é isso que muda. Eu ainda não deixo, assim... E hoje, né, a concorrência médica, o número de formados, a mercantilização da medicina. Olha, se você não tiver um diferencial hoje, né, você pode esquecer, porque a sua vida vai ser muito difícil, né? Sim. E fala que as mudanças que aconteceram, né, nas últimas décadas tornaram muito mais difícil você se destacar, né? Então você tem que ter um diferencial hoje, né? Você tem que constantemente aprender, isso gera tempo. Então é isso, né? Se você não tiver um método e a IA te ajudando a otimizar o seu grau de aprendizado, assim, né, de você conseguir se atualizar, olha, a concorrência veio assim, e vai vir forte, né? Sim. Então, E é eu acho muita. que é uma. Para separar o joio do trigo, uma das maneiras é isso. E eu acho que, assim, no final, é isso mesmo. As pessoas vão saber quem são os bons, porque hoje elas têm até inteligência artificial falando: olha, esse médico aqui é o mais especializado, ela já pode recorrer. Enfim, eu acho que é o futuro, bem, né, como uma mensagem final aqui minha, é o seguinte. Cara, médico bom. O que eu não sei se vai substituir o médico daqui 10, 20 anos, não tenho a menor ideia, porque a gente não sabe quais são as forças de mercado que regem tudo isso. Mas o que eu tenho certeza absoluta, cara, inteligência artificial, na mão de médico bom, muda o jogo. Na mão de médico ruim, cara, ela piora o jogo, ela confunde, né? Então, puxa, eu fico muito feliz em conversar com você, Fábio. Cara, obrigado, muito bom falar com você. Parabéns pela sua trajetória. Espero que a gente converse mais vezes. Não, Obrigado, viu, Fábio? eu tenho, né, um grande apreço por você, Fabrício, né, meu colega, amigo de vários anos, e eu acho que a sua trajetória mostra também que a gente tem que sempre se reinventar, né, aprender coisas novas. Acho que esse é o futuro, né? A gente vai sempre aprendendo e mudando e, né, indo para frente, e a gente alcança, né, alturas inimagináveis, né? Então, parabéns também. Obrigado. E, ó, não, e agora você deu a dica, cara. Se a gente aprende, aprender é uma prevenção para doença, para Para demência. Alzheimer, Então, né? pô, estamos bem, para Alzheimer, estamos bem. Fábio, obrigado, viu? Boa noite para Até você. mais, Obrigadão, gente. viu? Obrigadão. Valeu.